Capítulo 101 A Fúria da Alma da Floresta Tropical. No entanto, ele logo percebeu que quando Lorraine estava brincando com a criança, seu olhar sempre se voltava para a mulher indígena. Isso deu dor de cabeça a Matthew. Felizmente, o velho Laki estava conversando com os jovens na língua local, e este último não percebeu o olhar presunçoso de Lorraine do começo ao fim. Finalmente, o velho Laki se aproximou e afastou a relutante Lorraine. Eles disseram que você parecia uma boa pessoa, então estavam dispostos a nos emprestar uma pequena cabana de caça para a noite. Eu queria continuar a jornada, mas o Rio Rodin à noite não é tão seguro quanto durante o dia. Assim, os três descansaram por mais uma noite na cabana à beira do rio. Na manhã seguinte, os jovens vieram como prometido. Eles chegaram a um arbusto do lado de fora da cabana e carregaram 4 canoas de tamanhos diferentes. Elas foram colocadas no rio a partir do cais, uma por uma. Esta canoa foi feita pelo povo Jango queimando os corações ocos das árvores. Como eles usaram árvores jovens, era largo o suficiente apenas para uma pessoa sentar. Matthew e os outros 2 sentaram-se em uma cada. A restante estava empilhada com 4 soldados esqueletos transformados de enviados da peste e alguns cães esqueletos. Felizmente, o esqueleto era leve, e os mortos-vivos não se moveriam sem as ordens de Matthew. Caso contrário, eles teriam virado. O grupo se despediu da tribo Yuka e desceu o rio Rodin. A primeira seção do rio Rodin era larga e tinha uma boa vista. Também era um dia ensolarado, e o cenário ao longo do caminho era lindo. Esta foi a primeira vez que Matthew e Lorraine experimentaram a floresta tropical da perspectiva de uma canoa. Este último estava com um humor poético e não pôde deixar de querer tocar flauta. No entanto, não muito depois de cruzar um banco de areia raso com um fluxo suave de água. O rio começou a estreitar, e um grande número de juncos brancos apareceu em ambos os lados. O rio também ficou turbulento. Os 2 não ousaram ser negligentes. Eles seguiram as instruções do velho Laki e equilibraram a canoa. Depois disso, a velocidade da canoa aumentou significativamente. O cenário em ambos os lados do rio recuou rapidamente. Ocasionalmente, alguns jangos podiam ser vistos entre os juncos, seus rostos alertas. Mas, no geral, a viagem foi tranquila. Exceto por uma vez, quando Lorraine acidentalmente virou o barco porque viu uma mulher jango se banhando entre os juncos. O grupo chegou ao seu destino, Gravel Beach, antes do anoitecer. De acordo com a introdução do velho Laki, o rio Rodin mudou seu curso neste ponto para o leste, indo até o oceano sem fim. O território Naga ficava perto da foz do mar, e até mesmo os jangos não estavam dispostos a chegar perto de lá. Eles desembarcaram na praia de Cascalho, e a jornada depois disso se tornaria ainda mais árdua. O que valia a pena mencionar era: havia muitos jacarés perto da praia de Cascalho. Essas feras selvagens deixavam as pessoas nervosas, mas o velho Laki disse aos 2 que não importava e que eles poderiam simplesmente arrastar a canoa para a praia. A verdade era exatamente como ele disse. Quando eles se aproximaram, alguns jacarés estavam perto dos pés de Matthew, mas eles não atacaram. Depois que desembarcaram, eles arrastaram a canoa para os arbustos de acordo com as instruções do velho Laki. O velho Laki fez algumas marcas e disse a Matthew que a tribo Yuka viria buscá-la mais tarde. Por que essas criaturas não estão nos atacando? Elas parecem famintas. Lorraine perguntou. Curiosamente, é apenas uma lição de milhares de anos. O velho Laki disse levemente, os jangos são corajosos e bons em lutar, e os aventureiros que podem se aventurar profundamente na floresta tropical são todos habilidosos. Esses jacarés são abençoados pela alma da floresta tropical, então eles são especialmente inteligentes. Eles sabem que as criaturas que ousam atacar humanos estão mortas, então eles escolhem morrer de fome em vez de morrer. Vamos, rapazes, ainda temos um longo caminho a percorrer. Depois de dizer isso, o velho Laki puxou a faca curta da cintura e cortou uma folha de bananeira que estava no caminho.
Um pequeno caminho que levava às profundezas da floresta tropical podia ser visto vagamente depois que os arbustos foram removidos. Matthew estava prestes a alcançá-lo quando seu coração de repente palpitou. Aviso: a alma da floresta tropical está insatisfeita com suas ações covardes. Ela acredita que a vida floresce durante o assassinato. Ela está decepcionada com seu desempenho desde que você entrou na floresta tropical, mas ainda é atraída por sua afinidade natural. Portanto, pretende dar a você uma última chance de provar seu valor. Colchete que fecha. Atualização de missão adicional: a fúria da alma da floresta tropical. Descrição: nos próximos 10 dias, a alma da floresta tropical enviará suas criaturas primitivas favoritas para atacar e assediar você continuamente. Sobreviver é seu único objetivo. Você pode escolher deixar a floresta tropical para apaziguar a raiva da alma da floresta tropical, mas nunca mais poderá obter seu reconhecimento depois disso. Você também pode escolher aceitar o desafio de frente e derrotar todos os inimigos. Recompensa: comunicação bem-sucedida única e forma de transformação +1. Você pode escolher uma das criaturas primitivas enviadas pela alma da floresta tropical para se transformar. Fim do capítulo. Capítulo 102 – Febre da floresta tropical. A alma da natureza era formada pelo ambiente geográfico e a consciência de grupo frequentemente tinha seu próprio temperamento. Por exemplo, a alma da natureza da montanha de neve adorava dormir e era muito preguiçosa em se comunicar com o mundo exterior. Ela pode não estar disposta a falar com Matthew, mesmo com a alta afinidade de Matthew com a natureza. A floresta tropical era diferente. Era jovem, viva, cruel e guerreira. Isso estava relacionado a fatores ambientais. A floresta tropical era extremamente rica em espécies e tinha nichos ecológicos densos. Todas as criaturas encontraram um caminho de evolução por meio de matança constante. A lei da floresta tropical era a sobrevivência do mais apto. Portanto, a consciência coletiva formada por essas criaturas era naturalmente violenta e guerreira. Matthew não teve escolha a não ser aceitar o desafio da alma da floresta tropical. Se ele evitasse a batalha, não apenas perderia uma oportunidade de se aprimorar, mas também poderia lançar uma sombra sobre seu futuro desenvolvimento no domínio da natureza. Espere um minuto. Matthew parou imediatamente após aceitar o desafio. Ele disse ao velho Locke e Lorraine: eu tive alguns problemas, então não poderei viajar com vocês por enquanto. O desafio da alma da floresta tropical era direcionado apenas a Matthew. Ele não queria arrastar o velho Locke e Lorraine com ele. Sob os olhares perplexos dos dois, Matthew explicou: agora mesmo, tive algumas faíscas com a alma da natureza desta floresta tropical. Ela tem muitas opiniões sobre mim agora. Não vai demorar muito para que todos os tipos de feras e monstros selvagens venham nos procurar. Não quero implicar vocês. Velho Locke olhou para Matthew com desconfiança. Você pode se comunicar com a alma da floresta tropical. Matthew não deu mais detalhes. Ele apenas assentiu e disse: foi uma coincidência. Ouvindo isso, Lorraine imediatamente disse resolutamente: como podemos abandonar nossos companheiros em um momento como este? Matthew, não importa quantos monstros venham, eu lutarei lado a lado com você. Serei seu apoio mais forte na batalha. Eu só estava preocupado que a jornada seria entediante e chata, e não haveria lugar para obter materiais. Isso é perfeito. Deixe-me ver que tipo de monstros há nesta floresta tropical. Infelizmente, não importa o quão poderosos eles sejam, eles não podem se comparar ao gigante do céu que capturei com minhas próprias mãos. O velho Locke olhou profundamente para Matthew. No momento seguinte, ele pegou a faca curta e voltou. Não vou desistir do meu empregador no meio do caminho. Além disso, você não conhece esta área. Se seguirmos caminhos separados, suas chances de vencer serão muito reduzidas. No entanto, você pode me contar mais sobre o ataque dos monstros da selva? Matthew murmurou: vai durar cerca de 10 dias. Durante o dia, eles podem ser apenas um assédio comum. Normalmente, à meia-noite, os monstros enlouquecem e atacam.
Isso não era um absurdo aleatório de Matthew, mas sim, ele havia capturado os fragmentos de informação que a alma da floresta tropical havia revelado durante sua comunicação com ela. Mas Matthew não tinha certeza se era apenas uma cortina de fumaça. Resumindo, nos próximos 10 dias, ele tinha que estar preparado. Depois que o velho Lack ouviu isso, ele escolheu outro caminho e gesticulou para que Matthew e os outros dois o seguissem. O terreno aqui não é adequado para lutarmos. Vou levá-lo para outro lugar. Iremos para a periferia do pântano de água amarga. O terreno lá é relativamente aberto e não é tão complicado. Os únicos monstros nas proximidades são os GNOLLS de dorso preto e os pequenos monstros ácaros. A maioria deles não é uma preocupação. Há apenas duas coisas com as quais se deve ter cuidado. Ocasionalmente, grupos de dragões voadores de patas FT-Van aparecerão naquela área, mas as chances de esbarrarmos neles são muito baixas. Além disso, a parte oeste do pântano de águas amargas é o território de uma manticora. Ela viveu por muito tempo, pelo menos 200 anos, então tente não chegar perto dela. Deixe-me esclarecer isso. Se uma manticora ou wyvern aparecer, minha prioridade é me proteger. Lorraine riu com desaprovação. Está tudo bem. Eu vou proteger você. De repente, ele ficou um pouco animado. Como as pessoas do futuro descreveriam essa experiência? O caminho lendário da grande poetisa Lorraine tinha acabado de começar. Esse título é um pouco cafona. Os bardos devem elogiar os outros e não se gabar. Haha, pensei no título do novo trabalho. Ele se chamará Brave Matthew, Parte 1. Rainforest Fever. Talvez até pudesse ser adaptado para uma peça de teatro. O pôster da peça usará a floresta tropical como plano de fundo, com seu retrato no meio, ao lado de duas belas mulheres jango com roupas esparsas e rostos admirados, e você pode até abraçá-las dos dois lados. Que tal isso? Matthew deu um tapinha em seu ombro. Parece bom, mas lembre-se de me dar uma taxa de retrato e uma taxa de licença quando se tornar popular. No oeste do pântano de águas amargas, em um terreno baldio com juncos e espinhos espalhados, o velho Lack estava usando uma faca curta para cortar todas as plantas que pudessem obstruir sua visão. Matthew e Lorraine também estavam ajudando de lado. Matthew olhou ao redor e descobriu que o pedaço de terra que o velho Lack havia escolhido não era ruim. Primeiro de tudo, o terreno aqui era relativamente alto e o campo de visão era relativamente amplo. Em segundo lugar, era terra seca. Ficava longe de pequenos rios e córregos. Havia poucas ervas daninhas e arbustos, então era fácil limpá-los. Por fim, não havia muitas árvores altas por perto. Era equivalente a um pequeno espaço aberto na densa floresta tropical. Por que existe um lugar assim? Matthew percebeu que essa terra alta não era formada naturalmente, então perguntou. O velho Lack cortou meticulosamente os espinhos. No passado, havia um mago vivendo nas profundezas do pântano de água amarga. Ele era solitário e não gostava de interagir com os outros. Ele também odiava quando outros se aproximavam de seu território. Portanto, quando o mago chegou pela primeira vez, ele teve vários conflitos com a tribo Jango e alguns monstros na floresta tropical. Depois de algumas rodadas de batalhas ferozes, os magos conquistaram a vitória final. Depois disso, ninguém estava disposto a se aproximar deste lugar, especialmente as feras na floresta tropical que tinham alguma espiritualidade. Fim do capítulo. Capítulo 103. Febre da floresta tropical. Aquele mago havia desaparecido há cerca de 3 anos. Alguns achavam que ele estava morto, enquanto outros achavam que ele havia partido há muito tempo. De qualquer forma, o pântano de água amarga foi deixado vazio. No entanto, devido às armadilhas e à dissuasão deixadas pelo mago, não havia muitas colônias de monstros grandes aqui. O terreno alto à nossa frente era formado pelos cadáveres dos gigantes da terra que o mago invocou em uma batalha. Eu escolhi este lugar não apenas por causa do terreno, mas também por 2 outros motivos.
Primeiro, a ameaça daquele mago às criaturas da floresta tropical ainda está lá, o que pode ajudar você a filtrar alguns inimigos. Em segundo lugar, se a situação for realmente crítica, sugiro que você tente escapar para as profundezas do pântano. Claro, este é o último recurso. Matthew entendeu instantaneamente o que Odilak quis dizer. Então, aquele mago também é um necromante. Depois de cortar o último dos espinhos, o velho Lack jogou sua faca curta no chão e tirou um cigarro seco do saco em suas costas. Ele tomou alguns goles e então assentiu. Sim, eu sou. O necromante era muito poderoso e maligno. Ele já foi o pesadelo da tribo Jango próxima. Metade de seu exército morto-vivo foi transformado de criaturas da floresta tropical, e a outra metade era Jango. Ele até usou os cadáveres de Jango para fazer duas abominações. No entanto, os Jangos ainda não conseguiram fazer nada contra ele. Nas poucas rodadas de confronto com o necromante, eles oraram ao deus serpente emplumada, mobilizaram as feras de guerra da floresta e até perderam 5 ou 6 xamãs. No entanto, no final, eles ainda não eram páreo para ele. Se não fosse pelo fato de que o necromante não tinha a ambição de expandir seu território, esta floresta tropical teria mudado seu nome há muito tempo. Em suma, suspeito que o necromante já esteja perto ou até mesmo entrando no reino lendário. Ele deixou muitas armadilhas e mortos-vivos no pântano. Mesmo que você seja um necromante, você pode não ser capaz de se comunicar com aqueles mortos-vivos. Portanto, não arrisque entrar nas profundezas do pântano até o último momento. Depois de ouvir o aviso do velho Lack, Matthew disse sinceramente, obrigado. O velho Lack acenou com a mão. Eu sou apenas um guia e não posso ajudá-lo muito. Se realmente lutarmos, temo que você estará sozinho. Neste momento, Lohane interrompeu, não se preocupe, eu estou aqui. Embora eu não saiba magia e minhas artes marciais sejam medianas, minha flauta irá surpreendê-lo. Enquanto falava, ele sacudiu a flauta verde clara em sua cintura. Então vamos esperar para ver. Matthew sorriu e continuou a se preparar para a batalha que se aproximava. O sol começou a se pôr. O pássaro cansado retorna ao seu ninho. Em meio aos gritos esparsos. Na floresta na orla das terras altas, havia muitas figuras com intenções maliciosas. Eles estão aqui, Matthew lembrou em uma voz INW. Ao lado, o rosto do velho Lack estava cheio de cautela. Lohane era a única que ainda estava lendo uma história em quadrinhos com grande interesse, rindo de vez em quando. Até que ele ouviu o lembrete de Matthew. Ele fechou o livro lentamente e se espreguiçou enquanto olhava ao redor sem expressão. Onde? Leste. É um grupo de GNOLLS de dorso preto, disse Matthew calmamente. Há cerca de 8 a 11 deles. Há uma masmorra por perto? O velho Lack respondeu rapidamente, há alguns, mas não muitos. A saída da superfície também é muito longe daqui. Matthew assentiu. Há 3 leopardos da selva no oeste. Eles parecem fêmeas, e seu nível médio é em torno do nível 10. Há também uma jiboia da floresta de nível II espreitando na figueira de Bengala no norte. Ela está camuflada, então quase não consegui dizer. O velho Lack olhou surpreso para Matthew. Você usou um feitiço de detecção. Mesmo com seus muitos anos de experiência em atravessar a floresta tropical e sua capacidade de se adaptar a este lugar, ele ainda não havia descoberto a jiboia gigante da floresta. No entanto, Matthew, um necromante, realmente a havia descoberto a olho nu. Como ele não poderia ficar surpreso? Matthew não explicou. Na verdade, foi ela, que estava em seus braços, que o lembrou em voz baixa. Nature Soul era realmente excelente em sentir feras selvagens. Com ela, nenhuma criatura na floresta tropical poderia escapar dos olhos de Matthew. É hora de fazer um movimento. Matthew notou os movimentos estranhos dos GNOLLS de dorso negro. Vou atrair aquela jiboia da floresta para longe. O velho Lack disse rapidamente, tenho muita experiência em lidar com jiboias gigantes. Você não precisa se preocupar comigo. Enquanto falava, ele se moveu em direção à jiboia sozinho. Do outro lado,
Os GNOLLS de dorso negro pareciam ter percebido que haviam sido expostos. Eles não se esconderam mais e começaram a se mover. GNOLLS de dorso preto eram parentes próximos dos GNOLLS, mas eram muito mais altos do que os GNOLLS comuns. Eles tinham cabelos pretos esparsos e eram muito fortes, quase tão poderosos quanto os homens-fera. Essas criaturas geralmente eram ativas na Cidade Baixa e eram extremamente raras na floresta tropical. No entanto, como eles apareceram neste cerco, isso provou que eles eram parte da floresta tropical e estavam sob o comando da alma da floresta tropical. Matthew não baixou a guarda. Este grupo de GNOLLS de dorso negro era de nível muito alto. Cada um deles estava acima do nível 7, e havia alguns de nível 9. Além disso, eles também eram motivados pela sede de sangue da alma da selva, então sua força não podia ser subestimada. Ele controlou os soldados esqueletos para lutar contra o inimigo enquanto a figura do soldado desaparecia lentamente no ar. Neste momento, uma flauta alegre soou, e Lorraine começou a tocar com uma expressão satisfeita. Ele soprou rápida e habilmente. Em apenas uma dúzia de segundos, o som curto da flauta mudou de alegre e intenso para melodioso e magnífico. Conforme o som da flauta mudava, buffs também eram adicionados a Matthew. Dica: você ouviu a música de Lorraine, Canção da Travessia da Montanha, e sua velocidade de movimento aumentou. Fim do capítulo. Capítulo 104, Febre da Floresta Tropical. Você ouviu a música de Lorraine, Numb Heart, e sua resistência ao encantamento aumentou. Você ouviu a música de Lorraine, Mermaid Song. Sua velocidade de conjuração aumentou. Na frente deles, os GNOLLS e os mortos-vivos já estavam lutando. No entanto, o poder de combate dos GNOLLS era muito chocante. Quase assim que entraram em contato, os soldados esqueletos estavam em desvantagem e só conseguiam se esforçar para se segurar. Neste momento, a música da flauta de Lorraine se tornou simples e aguda. Dica: você ouviu a música de Lorraine, Enchant Battlefield. O feitiço que você conjurou tem uma pequena chance de causar conjuração dupla. Você ouviu a música de Lorraine, Chant of the Wind. Você recebeu um Gale Shield. O som da flauta continuou, e um fluxo interminável de buffs foi adicionado a Matthew. Neste momento, Matthew finalmente experimentou a sensação de ser fortalecido. Infelizmente, os mortos-vivos só podiam se beneficiar do Gale Shield. Os outros buffs eram ineficazes. Além disso, Matthew tinha olhado mais de perto. Embora o buff de Lorraine durasse muito tempo, o efeito só poderia ser descrito como medíocre. Ele não sabia se era porque não tinha ouvido a música completa ou porque o nível de Lorraine não era alto o suficiente. Bardo era uma classe de jogo tardio, afinal, então Matthew não depositou muita esperança nele. Volte e encontre um lugar seguro. Ao ver Lorraine largar sua flauta, Matthew tomou a iniciativa de lembrá-lo. Ele pensou que com o espírito heróico que o poeta havia demonstrado antes, ele pediria fortemente para ficar e lutar lado a lado com ele. Ele até pensou em como persuadi-lo. No entanto, Lorraine ouviu as palavras de Matthew e foi muito obediente. Como se tivesse feito tudo o que podia, ele fugiu. Matthew o viu encontrar um local de visualização adequado e torcer por Matthew à distância. Que sujeito estranho! Matthew não se importou. Ele voltou sua atenção para a frente. Neste momento, os GNOLLS de dorso negro tinham a vantagem absoluta. No entanto, quando a figura do Blade Dancer começou a aparecer atrás deles, a situação no campo de batalha mudou instantaneamente. Soldier atacou. As lâminas curtas se cruzaram e uma cabeça caiu no chão. Os outros GNOLLS correram em direção a Soldier em choque e raiva. No entanto, Soldier deu apenas meio passo para trás antes de desaparecer nas sombras, sem deixar vestígios do inimigo. Matthew assentiu satisfeito. No entanto, no momento seguinte, Nature Affinity teve uma mudança.
Aviso: a alma da floresta tropical está muito insatisfeita com sua atitude de usar suas criaturas invocadas para matar o inimigo. Uma pessoa realmente forte deve ser corajosa o suficiente para lutar por si mesma e não pegar emprestada a força dos outros. Não tenho permissão para usar criaturas invocadas? Matthew franziu a testa. Isso também estava bom. A julgar pelos monstros que apareceram até agora, Matthew poderia lidar com eles sozinho, mesmo que não usasse os mortos-vivos. Então, ele ordenou que os mortos-vivos recuassem para o lado enquanto tirava um cajado carregado de seu inventário. Míssil arcano. 5 bolas de energia mágica atingiram os GNOLLS na frente. O feitiço não os matou imediatamente, mas os derrubou no chão. No segundo seguinte, Matthew habilmente atirou uma besta no inimigo, que havia caído no chão. Puff! A flecha perfurou o queixo do Gnoll, e o Gnoll soltou um grito triste antes de morrer no local. Sim, meus tiros estão ficando cada vez mais precisos. Matthew estava muito satisfeito com seu desempenho. No entanto, neste momento, a sensação de déjà vu surgiu novamente. Aviso: a alma da floresta tropical está insatisfeita com a maneira como você está usando o item para matar o inimigo. Um verdadeiro especialista deve ser corajoso o suficiente para atacar a linha de batalha do inimigo e não usar ataques de longo alcance insidiosamente. Matthew estava infeliz, de novo e de novo. Você está tentando brincar comigo. Você está comentando até mesmo sobre meus métodos de assassinato. Desta vez, Matthew ignorou o aviso da alma da floresta tropical. Ele não apenas ordenou que os mortos-vivos voltassem e lutassem, mas também tirou cola flamejante e coquetel molotov de sua bolsa mágica. Bang! Bang! Chamas explodiram. Vários GNOLLS foram atingidos e fugiram em todas as direções enquanto gritavam. Soldado, que estava escondido no escuro, já estava sedento por uma luta. Ele tomou a iniciativa de aparecer das sombras e começou a colher um após o outro. Diante da lâmina do dançarino da lâmina, os GNOLLS de dorso negro foram rapidamente derrotados e eventualmente aniquilados. Os 3 leopardos da selva que apareceram antes estavam ainda mais alertas. Eles só andaram ao redor da borda do campo de batalha 2 vezes. Quando perceberam que não havia chance, eles recuaram e foram embora. Um momento depois, Matthew começou a limpar o cadáver do Gnoll. Neste momento, a figura do velho Lack apareceu da floresta tropical. Onde está aquela jiboia gigante? Matthew cumprimentou de longe. Ele me seguiu por um tempo e depois fugiu. O Lack repneu loucui. No entanto, neste momento, a expressão em seu rosto mudou drasticamente. Matthew também ouviu a exclamação de ela. Matthew, corra! Há algo errado com a árvore à direita. Antes que ele terminasse de falar, a árvore murcha que parecia estar caída no chão desde o início de repente saltou. O enorme corpo da jiboia da floresta instantaneamente formou uma enorme sombra no corpo de Matthew. A lua já estava alta no céu, e o luar estava brilhante. A jiboia gigante atacou ferozmente Matthew, seu corpo escorregadio envolvendo-o, jurando estrangulá-lo em um instante. No entanto, no momento em que se lançou para frente, o corpo de Matthew começou a se expandir inconscientemente. Rugido. Sob os olhares horrorizados da enorme jiboia e do velho Lack, um urso marrom que parecia estar emitindo luar apareceu do nada. Pá! O urso da lua agarrou a cabeça da jiboia da floresta e a esmagou no chão. O suave luar brilhou no corpo do urso da lua, adicionando muitos atributos a ele. Bang! 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 Matthew pressionou a cabeça da jiboia gigante e a esmagou até a morte. Esta última nem teve a chance de resistir antes que sua cabeça fosse perfurada e ela perdesse a vida. Os inimigos no primeiro turno foram relativamente fáceis. Depois de olhar ao redor e ver que não havia outros inimigos, Matthew parou sua transformação. No momento seguinte, uma voz furiosa soou no coração de Matthew. Como ousa ignorar meu aviso? Matthew sabia que essa era a vontade da alma da floresta tropical. Ele pensou por um momento e decidiu retrucar sem rodeios. Você pode enviar inimigos,
mas quem eu mato primeiro e como eu os mato é problema meu. A alma da floresta tropical disse com raiva: você irritou os espíritos desta floresta. Não vou deixar você sair daqui vivo. A gentileza e modéstia anteriores de Matthew também se foram. Ele até tentou o seu melhor para deixar seu tom cheio de emoções violentas. Depende de você. Eu mato quantos você enviar. Envie seus espíritos mais fortes o máximo que puder. Deixe-os vir até mim e morrer. Mesmo que eles não venham até mim, eu irei até eles e os matarei. Infelizmente, você não tem um corpo físico, ou eu vou te matar também. A alma da floresta tropical não respondeu mais. Um momento depois, dica: sua resistência e brutalidade ganharam o respeito da alma da floresta tropical. O tempo que você tem para suportar o cerco de feras e monstros selvagens na floresta tropical foi reduzido para 3 dias. Como esperado, Matthew percebeu que a alma da floresta tropical era na verdade a mesma que a maioria. Ele não podia ouvir cegamente a coerção da outra parte. Matthew não esperava que sua performance desajeitada e violenta ganhasse o respeito da outra parte. Neste momento, ele finalmente entendeu o desamparo de Zeller. Sob certas circunstâncias, era muito difícil ser uma boa pessoa. Mas no segundo seguinte, o sorriso no rosto de Matthew congelou novamente. Aviso: a alma da floresta tropical aumentou sua classificação de perigo para você. Nos próximos 3 dias, ela não se conterá mais e fará tudo. Ela mobilizará seus subordinados mais poderosos para cercá-lo e atacá-lo. Trate-a com cautela. Parece que imitar a personalidade da alma da floresta tropical é útil, mas não completamente útil. Matthew esfregou o queixo e balançou a cabeça com um sorriso amargo. Matthew, apresse-se e dê uma olhada. Parece que há algo no estômago da cobra. Ela voou e o lembrou. Matthew imediatamente foi até lá. Ele descobriu que o estômago da jiboia gigante estava realmente inchado. Neste momento, o velho Lucky também se aproximou. Os dois se entreolharam, e o velho Lucky levantou seu sabre e cortou. Em pouco tempo, ele abriu o estômago da jiboia gigante. Ele murmurou. Um objeto humanoide cheio de um fedor podre rolou para fora. Matthew focou seus olhos. Ele percebeu que era um zumbi. Havia uma placa de identificação brilhante pendurada no pescoço do zumbi. Fim do capítulo. Capítulo 105. Eu já tinha adivinhado que você era um colega cultivador. Matthew reconheceu esta placa de identificação. Esta coisa já foi muito popular na cidade de Baian. Era usada por necromantes para classificar, marcar e organizar os mortos-vivos. Isso poderia reduzir o consumo de poder mental dos necromantes quando eles estavam formando um exército de mortos-vivos. Algumas das placas de identificação também tinham algumas palavras secretas que só podiam ser decifradas por necromantes que dominavam o método de interpretação exclusivo da cidade de Baian. Isso também poderia ser considerado uma recompensa ou armadilha deixada para trás por um necromante recluso para sua própria espécie quando ele estava vagando sozinho. Matthew tirou a placa de identificação e tentou lê-la. Logo, uma fileira de palavras deslumbrantes apareceu na frente dele. Se eu não tivesse me tornado um necromante, as coisas teriam sido diferentes. Matthew franziu a testa, as palavras não tinham contexto, punho eles e em L revelaram seu arrependimento depois de se tornar um necromante. No entanto, ao mesmo tempo, ele também estava curioso sobre o dono da placa de identificação. Ele pode ser da cidade de Baian, mas necromantes geralmente não gostam de clima quente e úmido. Isso tornará os mortos-vivos, que já são difíceis de manter limpos, ainda mais difíceis de lidar. Por que ele veio aqui? Matthew olhou para as profundezas do pântano. Neste momento, o velho Lucky, que estava circulando ao redor da jiboia gigante da floresta, se aproximou. Esta cobra veio das profundezas do pântano de águas amargas. Deve ter engolido mais de um zumbi ao longo do caminho. Caso contrário, seus movimentos não seriam tão lentos. Esta não é uma boa notícia. Ao ouvir isso, Lorraine, que havia retornado silenciosamente para a equipe, interrompeu: por quê?
Isso não foi uma coisa boa? Se esta jiboia é a coisa mais forte nas profundezas do pântano, isso não significa que estaremos seguros lá. Oh, velho Lack olhou para ele. Também pode ser um acaso. Além disso, os vestígios que deixou ao longo do caminho são muito óbvios. Talvez algo aterrorizante seja extraído disso. Os olhos de Lorraine se arregalaram. Antes que ele pudesse continuar, o velho G perguntou de repente: aonde você foi agora? Você não disse que queria lutar ao lado de Matthew? Lorraine olhou para ele inocentemente. Você realmente não quer que eu lute com monstros, quer? Isso é vergonhoso. Além disso, eu vi que um velho como você estava sendo perseguido por uma cobra tão grande. Parecia muito perigoso, então eu queria ir e te apoiar. Foi só que você correu rápido demais, e eu não consegui alcançá-lo. O velho Lack sorriu e não disse mais nada. O olhar de Matthew foi lançado para mais longe. Lá, no caminho onde a jiboia da floresta rastejava, 7 ou 8 zumbis estavam cambaleando. Um dos zumbis acidentalmente pisou no ar vazio, e a parte inferior de seu corpo afundou profundamente no poço de lama do pântano. Ele lutou violentamente, mas logo afundou mais e mais. Matthew viu as placas de identificação penduradas em seus pescoços, então ele queria fazer um movimento. Mas desta vez, o velho Lack se moveu ainda mais rápido. Ainda usando a faca curta que ele usava para cortar árvores, ele correu para frente e cortou o pescoço do zumbi. Pu, 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 pu. Os passos do velho Lack eram firmes, e suas habilidades com a faca eram habilidosas. Ele quase matou um zumbi com cada golpe, e os zumbis caíram no chão. Embora o poder de combate dos mortos-vivos fosse muito reduzido após perder seu mestre, o manejo suave da situação pelo velho Lack fez Matthew admirá-lo. Ele nunca teve a chance de ver esse guia lutar pessoalmente antes, então ele nunca teve certeza da força do velho Lack. Após essa rodada, Matthew determinou que ele era pelo menos um ranger de 3º escalão e deveria ter dominado algumas habilidades aborígenes. Isso era muito raro. A floresta tropical não aceitava classes como druidas e rangers do norte. Para que o velho Lack pudesse se misturar como um peixe na água, ele deve ter algo extraordinário sobre ele. Depois de matar os zumbis, ele não guardou as placas de identificação para si mesmo. Em vez disso, ele as entregou a Matthew. Se você precisar, pegue tudo. Mas lembre-se, é melhor não revelar sua identidade como um necromante para o povo Jango nas profundezas da floresta tropical. Eles podem não fazer nada com você, mas definitivamente guardarão rancor. A tribo Yuka estava melhor porque eles não participaram da guerra contra os necromantes. Matthew assentiu e agradeceu ao velho Lack. Então, ele pegou um pano para limpar as placas de identificação e lê-las uma por uma. Na minha opinião, zumbis são muito mais fofos do que humanos. Eles só querem te morder um pouquinho, e um pouquinho vai satisfazê-los. Quanto aos humanos, se um humano te mordeu, então essa mordida foi só o começo. Esses nativos são realmente irritantes. Eu apenas peguei um ninho de jovens cobras emplumadas. É tão irritante ouvi-los bater gongos e tambores todos os dias. Eu tive que dar a eles um pequeno aviso, mas não podia manchar muito a reputação do necromante. Eu vou usar os cadáveres de seus compatriotas para fazer um monstro costurado. Não. 2. Uma descoberta chocante. Se você quebrar o contrato com uma criatura morta-viva, você precisará de 72 horas para assinar novamente o contrato. Esta foi realmente uma descoberta sem precedentes. Por que 72 horas? Mortos-vivos precisam de tempo para se acalmar depois de um término. Eu sou um gênio. Eu descobri algo para utilizar essa regra. A maioria das criaturas mortas-vivas que podemos contratar tem espiritualidade. Elas tomarão a iniciativa de pedir cristais de alma, e normalmente pagamos a elas mensalmente. Com base nisso, só precisamos rescindir o contrato quando devemos pagar o salário mensal, então trancá-lo por 72 horas para evitar que ele se perca ou seja sequestrado, e então assinar novamente o contrato.
De acordo com minha observação, a maioria das criaturas mortas-vivas esquecerá os atrasos salariais anteriores após assinar novamente o contrato. Fim do capítulo. Capítulo 106. Eu já tinha adivinhado que você era um colega cultivador. Mortos-vivos que trabalham de graça são muito fofos. Com esse método, você pode prometer um salário altíssimo. Já que eles vão esquecer, por que não torná-lo o mais absurdo possível? Eu sou realmente um gênio. Elogie-me, elogie-me. Suspiro, mesmo que você me elogie, eu não serei capaz de ouvir. J. Eu sou um idiota. Ferlog não está nem um pouco disposto a falar comigo. Eu sou realmente um idiota. Estou indo embora. A lenda do Deus Serpente Alado é realmente falsa. Eu sou realmente estúpido. Depois da ascensão do Palácio Celestial, como pode haver um Deus verdadeiro no mundo secular? Se eu quiser garantir alguma divindade, eu poderia muito bem ir para os planos exteriores para encontrar demônios. Talvez eu possa tentar me tornar um Deus, mas se eu me tornar um Deus agora, serei exilado pelas leis deixadas para trás pelo Mago da Calamidade. Suspiro, se eu tivesse conexões com o Mago da Calamidade. Deixei algumas coisas interessantes no pântano. Se você tiver algum companheiro, pode ir buscá-los, mas não posso garantir que você não morrerá. Sua eterna garota espiritual, Dania. Depois de ler, Matthew tinha uma expressão curiosa. Parecia que o lendário necromante nas profundezas do pântano era uma mulher. Algumas pistas de antes fizeram Matthew pensar em Ursul, mas Ursul havia morrido há muito tempo. Dania deveria ser outro necromante poderoso. A mensagem secreta que ela deixou na placa de identificação era alegre, o que parecia ser inconsistente com a imagem sombria de um necromante, mas Matthew sabia que essa era a norma. Era justamente porque eles tinham que lidar com mortos-vivos sombrios que eles seriam tão animados ao lidar com outros necromantes. Ele estava um tanto interessado nas coisas que Dania havia deixado para trás, mas ele ainda tinha que lidar com a alma da floresta tropical, que estava furiosa. Matthew guardou a placa de identificação, então encontrou o cadáver do Gnoll de dorso negro e começou a invocar os zumbis. Não havia sentido em ir embora agora. Não importava para onde fossem, eles seriam atacados pelas feras mais fortes recrutadas pela alma da floresta tropical. Se fosse esse o caso, Matthew definitivamente escolheria os zumbis mais fortes em vez dos esqueletos para preparar um contra-ataque defensivo. O luar brilhava enquanto ele cantava. Sob os olhares estranhos do velho Laki e Lorraine, a lua prateada, os GNOLLS de dorso negro e os zumbis se levantaram um por um. O feitiço da pele de árvore e a armadura da lua sagrada em seus corpos eram deslumbrantes. No entanto, nem o velho Laki nem Lorraine perguntaram. Eles apenas acompanharam Matthew silenciosamente, esperando a próxima onda de feras ferozes atacar. A noite passou rápido. O esperado cerco em grande escala não veio. Matthew só encontrou alguns ataques esporádicos. Ele não precisava fazer nada. O soldado sozinho poderia resolvê-los. De manhã, a floresta tropical foi gradualmente coberta por nuvens escuras. O som surdo do trovão veio do céu como se milhares de pessoas estivessem batendo tambores nas nuvens. A atmosfera no chão se tornou cada vez mais opressiva. Matthew sabia que a alma da floresta tropical estava exercendo pressão sobre ele, controlando o ambiente. O ataque real ainda não havia chegado. Ele queria usar todos os tipos de métodos para fazê-lo abaixar a cabeça. Infelizmente, Matthew já havia descoberto o temperamento da alma da floresta tropical. Era impossível para ele abaixar a cabeça. A única coisa que ele podia fazer agora era lutar até que a alma da floresta tropical submetesse sua vontade. À tarde, mais e mais bestas ferozes se reuniram ao redor das terras altas. A maioria das bestas ferozes ainda estava observando. No entanto, também havia alguns que não conseguiram se conter e tiveram conflitos com Matthew. Depois de algumas rodadas de batalha feroz, as feras sofreram pesadas perdas, mas Matthew se tornou cada vez mais corajoso enquanto lutava. Ele tinha acabado de chegar à floresta tropical e já estava sem material.
Com criaturas se atirando nele, o número de mortos-vivos que ele governava cresceu. É por isso, durante toda a tarde, o canto no terreno alto não parou. Ao anoitecer, ele olhou para as figuras de mortos-vivos densamente aglomeradas na borda do planalto. Todas as feras ferozes ao redor pararam. Dica: você invocou um tigre zumbi da lua prateada com o feitiço de invocação de mortos-vivos. Zumbis atuais, 56, esqueletos, 22. Matthew não estava muito satisfeito com esse número. Ele ainda tinha mana e energia negativa sobrando, então ele poderia invocar mais. No entanto, as feras que viviam na floresta tropical o ano todo não eram tolas. Depois de ver a primeira onda se tornar as marionetes dos necromantes, esses tigres, leopardos, crocodilos e cobras não ousaram se aproximar. No entanto, eles não foram longe. Em vez disso, eles se esconderam por perto como se estivessem esperando por uma oportunidade. Matthew também estava muito calmo. Ele aproveitaria cada intervalo entre os ataques das feras ferozes para descansar. Por exemplo, agora, crepitando, a fogueira no meio das terras altas estava emitindo fumaça preta. A floresta tropical tinha um clima úmido, e esta era a cena da queima de lenha molhada. Originalmente, o velho Lac não permitiu que eles acendessem uma fogueira na floresta, dizendo que isso atrairia feras realmente ferozes, mas agora claramente não importava. Olhando para a densa multidão de mortos-vivos ao redor deles, os dois tiveram uma compreensão clara da força de Matthew. Então, se eu quiser lidar com um necromante como você, tenho que matá-lo de uma só vez. Se apenas enviarmos pessoas para cercá-lo e suprimi-lo, estaríamos lhe fornecendo ajuda em vez disso. Ao lado do fogo, Lorraine segurava seu livreto. Ele ocasionalmente olhava para ele e ocasionalmente conversava com Matthew. Matthew assentiu. Contanto que não excedam o limite dos necromantes, então os necromantes são os menos temerosos das táticas de ondas humanas. Quanto mais poderoso o necromante for, mais eu me lembrarei de suas palavras e as escreverei em minhas obras no futuro. Sim, coração valente. Matthew disse uma vez que os necromantes são destemidos. Fim do capítulo. Capítulo 107. Eu já tinha adivinhado que você era um companheiro cultivador. Lorraine respondeu casualmente. Matthew olhou para sua aparência casual diante de um inimigo poderoso e não pôde deixar de se sentir curioso. No final do dia, Matthew conseguiu ver Lorraine lutar com uma fera. Para a surpresa de Matthew, o bardo não era apenas bom em tocar flauta. Suas habilidades de combate corpo a corpo também eram bastante impressionantes. À tarde, Matthew o viu derrubar um tigre com as próprias mãos. O bardo mostrou uma espécie de facilidade quando foi atacado pelas feras. Mesmo se estivesse cercado, ele poderia rapidamente encontrar um avanço e se afastar para se proteger. A única coisa que intrigou Matthew foi: Lorraine nunca havia usado uma arma corpo a corpo. Para ser exato, ele nunca havia usado nenhuma outra arma, exceto a flauta verde clara. Isso também o levou a não matar uma única fera feroz. No máximo, ele só os feriria gravemente. É esse o princípio do bardo errante? Não matar? Matthew reclamou em seu coração. Além disso, ele também notou que Lorraine amava ler aquele livreto. Ele estava sempre focado nele. No entanto, de acordo com a observação de Matthew, o livreto era muito fino. Parecia não ter mais do que 10 páginas. Lorraine estava lendo nos últimos dias. Não importa o quão lento ele fosse, ela deveria ter terminado de ler, certo? Mas ele não terminou. Ele ainda estava lendo. Matthew estava ainda mais curioso. Portanto, ele aproveitou o momento em que as bestas ferozes pararam e perguntaram: Lorraine, tenho 2 perguntas para você. Se é um assunto privado e você não quer respondê-las, apenas finja que eu não perguntei. Lorraine ficou instantaneamente interessada. Matthew, depois de fingir me dar um ombro frio por tantos dias, você finalmente está disposto a admitir que está interessado em mim. Matthew não disse nada. O velho Lac tossiu. Os dois olharam. O velho Lac se levantou com um cachimbo na mão e disse:
Vou para o lado. Vocês conversam. Embora ele tenha dito isso, ele não andou muito. Ele se virou de lado para encarar os dois, suas orelhas levemente em pé. Matthew sorriu. Estou muito curioso. Você claramente teve várias chances de matar a fera feroz à tarde, mas não o fez. Por quê? E aquele livro em sua mão, o que é tão interessante que o atrai tanto? Lorraine pensou por um momento. Esses são de fato meus dois segredos, mas se foi Matthew quem perguntou, não é impossível lhe contar. Mas segredos entre amigos devem ser trocados. Eu farei 2 perguntas a você mais tarde, e você deve respondê-las com sinceridade. Sem esperar que Matthew concordasse, Lorraine disse envergonhada, a razão pela qual eu não mato não é porque sou compassiva, mas porque tenho uma leve fobia de sangue. Não é tão sério, mas ainda afetará minha concentração e pensamento. Quando vi a cabeça do enviado da peste em Marshwater City, fiquei completamente atordoada. Para dizer a verdade, ver sangue só fará minha concentração cair um pouco. No entanto, se eu matasse uma fera feroz com minhas próprias mãos e visse a cena de respingos de sangue, eu poderia desmaiar imediatamente. Quanto a este livreto, na verdade, é uma ferramenta mágica inestimável que pode me ajudar a manter o foco. Enquanto falava, ele generosamente entregou o livreto. Matthew o abriu e descobriu que cada página era um lindo retrato. Os retratos eram todos de mulheres com a parte superior do corpo nua. Essas mulheres estavam rindo ou bravas, e suas expressões eram diferentes. Elas podem não ser muito bonitas, mas tinham uma coisa em comum. Todas tinham seios bem cheios. Você acha que essa coisa consegue manter o foco? Matthew não conseguia acreditar. No entanto, no segundo seguinte. Dica: você leu o livro da plenitude de Lorraine, seu foco mais 1, sua taxa de sucesso em conjuração de magia aumentou muito. Matthew ficou em silêncio. Esta ferramenta mágica é bem especial. Ele entregou o livreto. Lorraine sorriu gentilmente e perguntou animadamente, agora é a minha vez. Primeira pergunta, qual é a situação com aquela coruja no seu peito? Matthew respondeu prontamente, o nome dela é Ela. Ela não está bem de saúde no momento e está se recuperando. Inesperadamente, os olhos de Lorraine brilharam. Ela. Matthew olhou para ele confuso. Vocês dois são muito próximos. Os olhos de Lorraine estavam cheios de admiração. Matthew pensou por um momento. Acho que sim. Lorraine deu um tapa na coxa dele e elogiou, eu sabia que estávamos no mesmo caminho. Você pode até descer com corujas. Nada mal, Matthew. Como esperado de um necromante. Isso é incrível. O rosto de Matthew escureceu. Ele estava prestes a explicar. No entanto, neste momento, o céu de repente escureceu completamente. Um grito agudo veio do horizonte distante. Uma sombra negra voou pelo céu. O terreno alto foi instantaneamente devastado por um vento forte. Ao mesmo tempo, passos pesados podiam ser ouvidos das profundezas da floresta tropical, bem como o rugido de um grande número de árvores caindo. Do oeste veio o som do rio lavando. Ela colocou sua pequena cabeça para fora e exclamou: Matthew, Matthew, eu senti que algo aterrorizante tinha subido para a costa do rio ali. Aviso: a alma da floresta tropical está prestes a lançar seu cerco final sobre você. Você está prestes a encontrar o descendente primordial, Deus do Vento Dragão Alado, LV-15. Você está prestes a encontrar o Overlord Mutante, Crocodilo Estampado, LV-15. Você está prestes a encontrar o descendente primordial, Soverlord Mutante. Dinossauros Dentes de Aço, LV-16. J. Fim do capítulo. Capítulo 108, Matança de Dragões. Dica: a alma da floresta tropical convida você para um duelo. Considerando seu nível e força relativamente fracos, você só precisa matar um do dragão alado do Deus do Vento, o crocodilo estampado ou os dinossauros dentes de aço para obter o reconhecimento da alma da floresta tropical. Duelo. Minha bunda. No momento em que os 3 monstros de nível Lorde apareceram, os olhos de Matthew começaram a vagar. Ele estava pronto para correr.
Que piada! Esta não era uma formação de monstros contra a qual pessoas normais pudessem lutar. Não se deixe enganar pelo nível deles. Na verdade, o nível era apenas uma parte da força, especialmente em um lugar como a floresta tropical, onde espécies pré-históricas eram abundantes. Às vezes, tamanho e peso eram tudo. Um grito ensurdecedor perfurou o céu, e uma sombra que cobria o céu voou sobre sua cabeça. Por alguns segundos, Matthew não conseguiu ver o luar. Era o deus do vento dragão alado. Como o descendente mais poderoso do pterodáctilo, ele era o Senhor Supremo do céu. Em tempos pré-históricos, até mesmo o Senhor Supremo da Terra, o Tiranossauro Rex, estava na lista de caça do deus do vento dragão alado. Isso mostrou o quão poderoso ele era. Era um verdadeiro predador de primeira linha. Os deuses do vento dragões alados comuns tinham pescoços longos e suas asas podiam atingir até 10 metros. Aquele que os tinha como alvo era extremamente grande. Matthew estimou que ele tinha uma envergadura de 14 metros e pesava pelo menos 550 quilos. O deus do vento dragão alado era extremamente rápido e astuto. Ele não atacaria a menos que fosse a hora certa. Como tinha a vantagem do céu, dificultava que o inimigo encontrasse uma oportunidade de atacá-lo. No entanto, o oposto era diferente. Ele tinha muitas oportunidades de detectar suas falhas. As pessoas no solo estavam destinadas a ter um confronto injusto. No conhecimento de Matthew, apenas necromantes que tinham pelo menos nível 4 e tinham dominado magias de morte instantânea tinham uma chance de lutar contra tais monstros. Era impossível destruir o deus do vento dragão alado com a força de mortos-vivos de baixo nível. Zumbis e esqueletos se despedaçariam com um único toque. Eles não podiam causar nenhum dano ao deus do vento dragão alado. No entanto, a coisa mais assustadora era. Essa coisa era apenas a vanguarda. Na floresta distante, árvores caíam em grupos, e um grande número de pequenos animais corria em pânico. Sob o luar, uma figura verde escura podia ser vista correndo destemidamente pela floresta tropical. Seu corpo era aerodinâmico, e sua cor era verde escura. Sua cabeça era como um furador e seus olhos eram muito pequenos. Sua mandíbula inferior estava dividida em uma posição muito alta, revelando 4 fileiras de presas afiadas. Ele tinha membros dianteiros enrugados que eram quase invisíveis e patas traseiras incrivelmente grossas. Sua cauda era grossa e cheia de farpas. Pelo seu contorno, parecia mais uma bucha gigante com espinhos. Eram os dinossauros. Embora ainda não tivesse chegado na frente deles, o grupo já podia sentir sua pressão insuportavelmente arrogante. Este era o efeito de uma supressão de linhagem de uma criatura supergigante contra uma criatura de tamanho normal. Imagine a cena aterrorizante de um predador do tamanho de uma colina atacando você com toda a sua força. Matthew agora tinha experimentado isso em primeira mão. Devido ao seu relacionamento com Ronan, ele também aprendeu sobre os restos do projeto Revival of Ancient Mythical Creatures, que incluía informações sobre os dinossauros. Matthew lembrava claramente que os dinossauros adultos tinham um comprimento médio de 28 a 40 metros e um peso de 80 a 130 toneladas. Os dinossauros na floresta tropical eram relativamente pequenos e provavelmente menores de idade. Matthew estimou que tinham 25 metros de comprimento e pesavam dezenas de toneladas. Até Philly era um pedaço de vidro frágil na frente dele. Matthew tinha uma compreensão clara de sua própria força. Os dinossauros e o deus do vento dragão alado eram ameaças de superfície. O crocodilo padronizado, que estava no mesmo nível que eles, era mais astuto. Ele estava escondido no escuro desde o início, esperando uma oportunidade para atacar. Embora Matthew não tenha visto a outra parte, ele sabia que o crocodilo não era um alvo fácil. Com sua pouca força, ele mal conseguia lutar. Em menos de 10 segundos, Matthew tomou uma decisão decisiva. Ele ordenou que todos os zumbis se movessem em direção ao caminho dos dinossauros enquanto ele liderava o soldado para se preparar para uma retirada tática. Velho Lack, temo que nós
Antes que Matthew pudesse terminar sua frase, ele ficou surpreso ao descobrir que o velho Locke atrás dele havia desaparecido há muito tempo. Ele fugiu. Lorraine acenou com a flauta em sua mão. O que você planeja fazer a seguir? Lutar bravamente contra o inimigo. Você precisa que eu assopre a flauta para você? Não, é melhor irmos também. Você tem alguma ideia de como sair daqui rapidamente? Se não, temo que teremos que ir para o pântano. Matthew não culpou o velho Locke. Em vez disso, Lorraine não fugiu nessa situação, o que melhorou muito sua impressão dele. Ao mesmo tempo, Matthew também percebeu que Lorraine deveria ter um plano de fuga a qualquer momento. Como esperado, Lorraine deu um tapa em seu anel, e um cajado carregado incrustado com uma grande safira apareceu em sua palma. Os olhos de Matthew estavam afiados. Ele reconheceu que este não era um cajado de carga comum. Era um cajado de teletransporte inestimável. Portanto, ele secretamente deu um suspiro de alívio e silenciosamente colocou o pergaminho de teletransporte forçado em sua bolsa mágica, que lhe custou mais da metade de sua riqueza, de volta à sua posição original. Vamos apenas correr assim? Lorraine levantou casualmente seu cajado e perguntou, quero dizer, devemos deixar algo para eles para comemorar este encontro feliz. Neste momento, as bestas ferozes de antes retornaram às terras altas. Eles estavam cercados. O deus do vento dragão alado estava pairando no céu, exercendo pressão. O crocodilo gigante estampado não estava em lugar nenhum. Os dinossauros estavam se aproximando cada vez mais. Fim do capítulo. Capítulo 109 – Matança de dragões. Venha e lute. Seja um homem, mate ou seja morto. É assim que um guerreiro da floresta tropical deve ser. A voz da alma da floresta tropical soou nos ouvidos de Matthew. Você chama isso de duelo quando 3 monstros de nível Lorde nível 4 atacam um necromante nível 2. Tenha um pouco de vergonha. Mesmo se você for a alma da floresta tropical, você não pode distorcer a verdade assim. Matthew retrucou rudemente. A alma da floresta tropical ficou em silêncio por um momento. Você está certo, mas isso faz parte da seleção natural. Boa sorte, necromante. Depois de dizer isso, Matthew sentiu claramente que algo estava errado com os 3 monstros de nível Lorde. Se a alma da floresta tropical os havia contido antes, então agora, eles eram bestas que perderam as rédeas e estavam prontos para liberar sua ferocidade. Vamos! Matthew pediu. Em um instante, todos os zumbis de Silvermoon que já estavam em posição se autodestruíram. Rugido. Dinossauros avançaram ferozmente, e num piscar de olhos, estava a menos de 10 metros de distância dos dois. Um cheiro ruim acompanhado de saliva atacou seus rostos. Desse ângulo, Matthew podia ver o inchaço na língua do outro. No momento crítico, Lorraine levantou seu cajado e um portal azul se abriu diante dos dois. Os dois não perderam tempo e entraram. Puff! Assim que pousaram, a língua de dinossauro saiu do portal. Se Soldier não tivesse seguido de perto e cortado a língua, Matthew e Lorraine teriam sido varridos de volta pela língua. Rosto de Lorraine ficou pálido. Ele fechou rapidamente o portal e começou a ofegar pesadamente. Matthew ainda estava em choque. No entanto, ele se forçou a se levantar e olhar ao redor. Onde é esse lugar? É um teletransporte aleatório? Ele descobriu que o ambiente ainda era o mesmo da floresta tropical, e havia muitas árvores que tinham sido derrubadas no lado direito. Existem 2 modos de teletransporte. Um deles é pseudo-aleatório. Ele pode nos levar a um lugar relativamente seguro em um raio de 5 quilômetros. O outro método era especificar um local, mas a premissa era que o local tinha que ser visível a olho nu. Lorraine explicou lentamente. Matthew assentiu e estendeu a mão para Lorraine, que estava deitada no chão. Obrigado. Eu não esperava que você estivesse disposto a lutar comigo nessas circunstâncias. Lorraine segurou a mão de Matthew e rapidamente se levantou. Matthew sentiu que sua mão estava um pouco fria. Ele provavelmente estava realmente assustado. No entanto, no segundo seguinte, Lorraine sorriu casualmente. Onde mais você acha que eu
Tem tantos amigos? Você realmente achou que alguém poderia fazer bons amigos gastando dinheiro? Dinheiro pode conseguir amigos falsos, mas amigos verdadeiros são feitos com sinceridade. Embora Matthew não concordasse completamente com sua ideia, ele apenas lhe devia um favor e naturalmente não o refutaria. Ele observou a direção em que a árvore havia caído, então apontou na direção oposta e disse: temos que sair rápido. Não é seguro aqui. As criaturas da floresta tropical são todas especialistas em rastreamento. Lorraine estava prestes a responder quando um grito familiar e ensurdecedor de repente soou do céu. Uau! Uma sombra negra que bloqueou o sol voou sobre suas cabeças. Era o deus do vento dragão alado. Suas expressões mudaram. O deus do vento dragão alado se virou e atacou os dois. Na hora certa, Matthew abriu a mão e jogou uma bola de captura no ar. Em um instante, uma enorme rede cinza se formou no ar. O custo deste item não era barato, e era frequentemente usado por magos para capturar animais de estimação de pequeno e médio porte. Era naturalmente impossível capturar o deus do vento dragão alado, mas isso poderia atrapalhar muito seu progresso. Como esperado, o cauteloso deus do vento dragão alado virou e desviou da enorme rede. Então, ele circulou no ar e quis fazer a mesma coisa novamente. Mas neste momento, Matthew e Lorraine já tinham corrido para as profundezas da floresta. Uau! Um vento forte soprou, e os dois cambalearam, quase caindo. O deus do vento dragão alado estava em perseguição. Ele estava obviamente mais familiarizado com a floresta tropical. Embora Matthew e Lorraine fossem espertos o suficiente para começar a correr ao redor das árvores, o último foi capaz de travar em seu alvo novamente após alguns segundos. Vendo que ele não poderia se livrar dele com métodos comuns, Matthew decisivamente tirou uma garrafa de sua bolsa mágica e entregou a Lorraine. Beba metade e deixe a outra metade para mim. Lorraine não suspeitou de nada. Ele pegou a garrafa e bebeu. Depois de beber metade, ele parou e franziu a testa. Ele devolveu a Matthew. O gosto é estranho, como se outra pessoa tivesse bebido antes. Matthew não teve tempo de explicar e bebeu o último quarto da poção de um gole só. Dica: você consumiu a poção de corrida avançada. Sua velocidade de corrida aumentou muito. Aviso: o deus do vento dragão alado está prestes a lançar um novo mergulho. Vamos! Matthew gritou e correu. Desta vez, ele correu muito mais rápido. Ele não apenas deixou uma imagem residual no espaço aberto da floresta tropical, mas também quase colidiu com as árvores ao redor. Lorraine o seguiu rapidamente. Com a ajuda da poção de corrida avançada, os dois correram em uma velocidade rara e finalmente deixaram o deus do vento dragão alado para trás. No entanto, a crise não desapareceu. O deus do vento dragão alado sempre teve a vantagem da visão. Matthew não ousou atrasar e apenas pediu para Lorraine correr para frente. Mas, neste momento, Lorraine estava obviamente incapaz de correr mais. Ele estava suando e ofegante enquanto reclamava: Matthew, o que você fez com essa alma da floresta tropical para deixá-la tão brava? Você urinou e defecou em todos os lugares da floresta. Fim do capítulo. Capítulo 110, Dragon Slaying. Matthew sorriu e não discutiu com ele. Ele pediu a ela para ajudá-lo a identificar a direção e então evitou a perseguição do deus do vento dragão alado e os outros dois monstros de nível Lorde. Depois de correr por cerca de meia hora, até Matthew estava sem fôlego, muito menos. Lorraine. Os dois foram forçados a descansar em uma casa na árvore natural. No entanto, não muito tempo depois, o clamor irritante do deus do vento dragão alado soou em seus ouvidos novamente. Felizmente, desta vez, o grito durou alguns minutos antes de desaparecer gradualmente. Parece que não nos notou desta vez. Lorraine parecia aliviada. Ele caiu no chão como uma pilha de lama. Não necessariamente. O deus do vento dragão alado sempre foi astuto. Ele pode pensar que não pode nos derrubar sozinho, então pode muito bem voltar e obter ajuda. Resumindo, não podemos ficar aqui por muito tempo. Por que não vou sozinho? Matthew sugeriu.
Eu sou o alvo deles. Você não será implicado. Inesperadamente, Lorraine se levantou instantaneamente. Nem pense em me abandonar. Matthew, eu disse que lutaria ao seu lado, então não posso desistir no meio do caminho como o velho Locke. Eu queria me tornar um bardo lendário. Eu não poderia deixar para trás um fracasso como abandonar meus companheiros em meu currículo glorioso no futuro. Matthew realmente queria dizer que isso não o faria parecer mal, mas Lorraine estava muito determinada, então ele descartou a ideia. Então vamos descansar por mais 3 minutos. Matthew disse. Lorraine caiu no chão com um baque. Ele se encostou no tronco da árvore como se tivesse perdido o foco. Eu realmente sinto falta de 100 Flower City agora. Na verdade, só quando perco a cabeça é que percebo o quão maravilhoso era naquela época, especialmente Madame Cindy. Soluço, soluço, soluço. Toda vez que eu me sentia triste, Cindy sempre me confortava silenciosamente com seu peito quente. Estou tão cansado. Suspiro, Madame, eu não deveria ter decepcionado você naquela época. Então a senhora, Cindy era a dona daquela casa? Matthew perguntou curiosamente. Lorraine balançou a cabeça. Não, ela é a irmã mais nova da dona. Matthew e ela, que só estavam com as cabeças para fora, arregalaram os olhos. 30 minutos depois, nas profundezas da floresta tropical, na beira de um pequeno pântano. Matthew e Lorraine olharam para frente com expressões sérias. Lá, um grupo de dragões voadores de 2 pernas estava comendo algumas ovelhas do pântano. Talvez por estar um pouco cansada, ela não sentiu a existência deles com antecedência. Os 2 lados colidiram de frente. Os dragões voadores de 2 pernas imediatamente voaram em choque. Então, eles circularam em torno de Matthew e Lorraine com intenções maliciosas. Preparem-se para a batalha. Matthew pegou sua besta e mirou no dragão voador de 2 pernas que era suspeito de ser o líder. Lorraine assentiu e se preparou para tocar sua flauta. No entanto, os dragões voadores de 2 pernas só tinham circulado ao redor deles 1 de vezes. De repente, o líder gritou e bateu suas asas antes de sair. Ele nem olhou para o cadáver inacabado da ovelha pisante. Os outros dragões voaram para longe um após o outro. Matthew e Lorraine se entreolharam, e ambos puderam dizer que algo estava errado pelos olhos um do outro. Eles imediatamente quiseram contornar o pântano e continuar em frente. No entanto, não muito depois, um som que abalou a terra e as montanhas veio de trás. As árvores estavam caindo, e a terra estava tremendo. Havia uma criatura enorme correndo. Dinossauros. Matthew puxou Lorraine e continuou a escapar. Eles evitaram o pântano, mas os dinossauros estavam se aproximando cada vez mais. A pressão sufocante mais uma vez surgiu em seus corações. Ao mesmo tempo, ela o lembrou, o crocodilo gigantesco estampado está se aproximando. Não consigo sentir sua localização, mas consigo sentir seu cheiro feroz. Está perto de nós. Num momento de crise, os olhos de Matthew procuraram os arredores. Neste momento, uma voz de repente veio da árvore acima deles. Há um penhasco no lado leste, e há uma casa-caverna esculpida por viajantes no topo do penhasco. Deve ser capaz de ajudá-lo a evitar os dinossauros e o crocodilo gigante. Velho Locke. Lorraine olhou para cima surpresa e viu o velho Locke agarrado à figueira de bengala como um macaco. Seu rosto estava pintado com tinta a óleo. Eu sabia que você não nos abandonaria. O velho Locke disse calmamente, vocês são meus empregadores. Mesmo se vocês morrerem, eu recolherei seus cadáveres. Eu não gosto de fazer esse tipo de trabalho, então é melhor vocês 2 ficarem vivos. Enquanto falava, ele olhou na direção do terremoto e insistiu. Dinossauros não está longe. Com isso, ele saltou e, em algumas respirações, sua figura desapareceu da vista deles. Os 2 não ousaram atrasar e caminharam rapidamente na direção que o velho Locke havia apontado. Depois de um tempo, um pico solitário apareceu na frente deles. O penhasco no lado oeste era extremamente liso e difícil para macacos escalarem.
Matthew olhou para longe por um momento e encontrou com sucesso a casa da caverna que o velho Locke havia mencionado. Vamos! Lorraine levantou seu cajado de teletransporte novamente. Desta vez, o destino era visível a olho nu, então ele pôde se teletransportar diretamente. Os dois passaram pelo portal e chegaram à casa da caverna no alto do penhasco. O ambiente aqui era seco e tranquilo. Era um bom lugar para evitar inimigos. A única desvantagem era que o espaço era muito estreito. Matthew e Lorraine estavam espremidos juntos, o que o tornava um pouco apertado. No entanto, para evitar cair acidentalmente da borda, eles tiveram que se espremer perto um do outro. Mesmo assim, os dois estavam relaxados sem precedentes. Fazia menos de 2 horas desde que eles foram cercados pelos 3 monstros, mas essas 2 horas pareciam um dia inteiro. O medo de serem caçados era torturante. Agora que eles estavam relaxados, a sonolência naturalmente se insinuou em seus corações. Fim do capítulo.